Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo para o canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza. E o vídeo de hoje é para responder mais uma pergunta aqui de um seguidor meu aqui do canal. Mas antes de ir direto ao assunto, eu queria aqui me desculpar por não ter publicado vídeos na semana passada. Alguns dos meus seguidores sabem, eu não tive muito bem de saúde, eu tive uma virose muito forte. E eu acabei ficando muito indisposto e não tive condições nenhuma de gravar vídeos para estar publicando, uma vez que o meu estoque tinha terminado e eu não tive como estar publicando vídeos. Mas a partir de agora eu já voltarei aqui à ativa e continuarei aí com a publicação de novos vídeos relacionados aí ao cultivo de orquídeas. E eu também, pessoal, queria desejar as boas-vindas aos novos seguidores que chegaram aí nos próximos dias, nos próximos meses. Já estamos chegando aí a 6.000 inscritos e isso é muito bom. Eu estou vendo que a nossa meta não será cumprida, mas eu verei ainda o que é que eu vou fazer em relação àquele sorteio que eu falei aí em vídeos anteriores. Eu gostaria também, pessoal, de agradecer aquelas pessoas que já estão aqui há mais tempo e gostaria de falar que sem vocês esse canal não existiria. Então eu agradeço assim imensamente aí o apoio de cada um de vocês para que possamos fazer esse canal crescer e nós estarmos aí difundindo informações valiosas de forma simples, descomplicada e de forma também barata para que as pessoas possam estar aí cultivando suas orquídeas sem complicações. E sem mais enrolação, vamos lá para de fato o que nos interessa. E a pergunta de hoje, pessoal, que eu irei responder é de um seguidor ou seguidora, eu não sei porque não está aqui especificado, é de um canal, na verdade, Belas Orquídeas. O nome do seguidor está aqui no YouTube como Belas Orquídeas 233. E ela deixou um comentário, ou ele deixou um comentário lá no meu vídeo, no vídeo passado, dizendo o seguinte, que já me acompanha há um bom tempo, me parabeniza pelo vídeo, e também que observa a minha forma de cultivo. Além do cultivo na cerâmica e no cimento, ela vê outras formas de cultivo, essa pessoa vê outras formas de cultivo também, e gostaria que eu gravasse um vídeo para poder eu estar explicando aí como é o desenvolvimento das orquídeas em cada forma de cultivo, em cada tipo de substrato, e se esses substratos têm alguma restrição, dependendo aí da região onde a gente mora. E isso ela está se referindo em relação ao clima de cada região. Foi isso que eu entendi e eu achei bem pertinente essa pergunta dela, e pode ser a dúvida de muitas outras pessoas aí, e neste momento eu estarei aqui respondendo, mostrando aqui alguns exemplos para que vocês possam estar tirando aí as próprias conclusões de vocês. Então, né, como Belas Orquídeas 233 mesma falou aí, a base do meu cultivo é nos discos de cimento e nos discos de cerâmica. Então a maior parte das minhas orquídeas estão sendo cultivadas nos discos de cerâmica e nos discos de cimento. Mas eu cultivo também em pedaços de madeira, nas plaquinhas de cerâmica associadas a tecido também, e nas plaquinhas de cerâmica com a juta também associada. Então, olha só as minhas formas de cultivo. Só que, reforçando, a maior parte do meu cultivo é nos discos de cerâmica e nos discos de cimento. Então, se você chegar aqui no meu orquidário, você vai ver todas essas formas de cultivo aí. Só que uma porcentagem muito maior nestes últimos aí, né? Nos discos de cerâmica e nos discos de cimento. Zenivaldo, fale aí sobre cada uma forma dessa de cultivo aí, o que é que você observa e o que é que você tem aí para nos dizer nesses tipos de substratos aí diferentes. Como a orquídea se desenvolve aí em cada tipo de substrato. Então eu vou começar primeiro, pessoal, com os discos de
cerâmica. Então as minhas orquídeas, elas são cultivadas nos discos de cerâmica. Então as orquídeas que são cultivadas nos discos de cerâmica, elas têm um desenvolvimento muito rápido. Então você adquirindo a sua orquídea e ela estando saudável, você vai lá, faz o replante no disco de cerâmica. Em pouco tempo, a orquídea vai se desenvolver. Claro, cada espécie tem lá o seu tempo de desenvolvimento. Então, assim, não significa que eu vou fazer um replante e a orquídea, todas as orquídeas, elas irão começar o enraizamento em 8 dias. Não, não é assim que as coisas funcionam. Então, assim, cada orquídea ela tem lá o seu tempo de desenvolvimento. Mas eu posso dizer assim com certeza para vocês que a partir do momento que eu faço um replante de orquídeas no disco de cerâmica, eu posso ter enraizamento, começar a ter enraizamento com 5, com 6, com 8, com 10, com 15, com 20, com 25, com um mês. Isso aí vai depender da orquídea, como eu falei anteriormente. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplar de orquídea que eu fiz o replante. Tem em torno de 20 dias, aproximadamente. Eu digo para vocês com certeza, não tem mais que 30 dias. É aproximadamente de 20 a 25 dias e vocês vão ver o enraizamento que já está esta orquídea no disco de cerâmica. Então, olha aqui, pessoal. Essa orquídea aqui, recém-plantada, olha só. Apenas nesse disco de cerâmica com um pouco de esfagno aí para reter um pouco de umidade. Olha só, o mínimo possível de substrato. Zenivaldo, nossa, mas não queimam as pontas das raízes? Ó, pessoal, essa daqui foram uma assim, das maiores dúvidas relacionadas ao cultivo de orquídeas na cerâmica. Quando eu comecei a apresentar esses resultados aí, muitas pessoas me questionaram, Zenivaldo, mas não queimam as pontas das raízes? A cerâmica não esquenta, então tudo isso, pessoal, todos esses questionamentos que gerou em torno disso aí, não procedem, né? Algumas pessoas me disseram, Zenivaldo, mas queima, vai queimar as pontas das raízes. Não, isso tudo aí é um mito, isso não acontece. Se a gente cultivar a orquídea da maneira mais adequada, pode ter certeza que a gente vai ter muitos bons resultados e com tão pouco. Simplesmente um pedaço de cerâmica, um pouco de esfagno e a gente vai ter esses resultados aí em tão pouco tempo que vocês estão vendo. Vou ver se eu tento aproximar aqui para eu mostrar para vocês. Olha só aí como as raízes estão vindo, tá vendo, pessoal? Olha só, raízes muito saudáveis. Olha só, tá vendo? E o enraizamento, ele começa em todas as direções, não só pela frente das orquídeas. Olha só aí, ó. Olha só a traseira aí, como as raízes já estão, tá vendo? Olha só, já tá vindo aí as camadas de raízes e já está começando aí a cortinar na traseira da planta. A frente é essa de cá. Então, a forma de cultivo nos discos de cerâmica é dessa forma aí que vocês estão vendo. Tá vendo, pessoal? Em tão pouco tempo, um enraizamento muito bom. Olha só, vindo muitas raízes aí. Olha aí, ó. Saindo aí de dentro do esfagno. Esse pouco de esfagno é apenas para poder reter um pouco de umidade. A orquídea precisa, na verdade, de um substrato firme para poder ela se fixar. O que a gente coloca de substrato orgânico aqui é justamente para poder reter um pouco de umidade para que ela possa se desenvolver. Então, na natureza, é dessa forma. Então, o meu cultivo é baseado em observações que eu fiz na natureza ao longo desses 20 anos de cultivo. Não estou aqui para poder me exaltar e dizer, eu tenho 20 anos, eu sei tudo. Não, eu não sei nada. O que eu conheço aqui sobre o cultivo de orquídeas é o mínimo diante aí da gama de conhecimento que a gente tem aí e que ainda tem muito o que aprender. Então, em relação ao cultivo de orquídeas, eu aprendo diariamente. Então, eu não sou aqui mais conhecedor que ninguém. Eu estou aqui para poder somar e para aprender também com os outros cultivadores. Então, a gente vê aí uma orquídea muito saudável, tá vendo, pessoal? Não se desidrata, como muitas pessoas pensam, a orquídea vai se desidratar muito
Não, a gente dando as regras necessárias, a orquídea vai se desenvolver super bem. Tá meio sujinha porque são fezes de pássaro aí lá do quintal. Tá vendo, pessoal? A orquídea nem mudou e ela já está aí adaptada. A fase crítica, no meu ponto de vista, já passou. Aí agora é só desenvolvimento. O único problema que eu tenho aqui é com os pássaros e alguns caramujos que às vezes acabam comendo aí as pontas das raízes. A outra forma de cultivo, pessoal, eu não vou comentar porque é basicamente a mesma, que é nos discos de cimento. O cultivo nos discos de cimento é a mesma coisa dos discos de cerâmica, não tenho nada assim a acrescentar, porque é basicamente a mesma coisa. E o bom dessas duas formas de cultivo, pessoal, nos discos de cerâmica e nos discos de cimento, que é uma dúvida também que muitas pessoas têm, eu posso cultivar em qualquer lugar, em qualquer região, em diferentes climas? Pode sim. Eu cultivo as minhas orquídeas aqui no semiárido nordestino e aqui eu já vejo, no meu ponto de vista, como uma referência. Se é muito seco e eu consigo cultivar e tenho bons resultados, pode ter certeza que em qualquer outra região, cultivando da maneira adequada, pode ter certeza que você terá muito sucesso. Principalmente em regiões muito úmidas, porque justamente essa forma de cultivo nos discos de cerâmica e nos discos de cimento é justamente para poder superar aquela problemática do excesso de umidade, como por exemplo excesso de chuva. Diminuir a quantidade de substrato orgânico é justamente para poder solucionar aquele problema do excesso de umidade em regiões onde tem muita chuva ou as pessoas cultivam aí a céu aberto nos seus orquidários, onde recebe água da chuva. Quem cultiva em estufa aí já tem uma outra questão, porque já é uma outra forma de cultivo, então é algo assim mais controlado, mas cultiva também da mesma forma, sem problema nenhum. A gente só precisa fazer algumas adequações. Outra questão também é para pessoas que moram em regiões de geadas, porque assim, regiões onde tem frequentes geadas, a gente tem problema no cultivo de orquídeas se a gente cultiva em orquidários onde recebe aí as intempéries da natureza. Então, o que é que acontece? Se eu cultivo as minhas orquídeas na cerâmica, então ali eu não vou ter excesso de umidade no substrato. Então, isso é muito bom, porque o que faz as orquídeas perecerem em épocas de geadas é o substrato úmido, porque o substrato úmido com uma geada, ele vai congelar. Então aquilo ali vai destruir completamente o sistema radicular das orquídeas. Um substrato úmido, ele vai gerar umidade ambiente. Então pode ter ali gerar ali um orvalho na folha da orquídea, e aquilo ali, de certa forma, também vai acabar congelando aquela água que está ali na folha da orquídea, e a orquídea vai sofrer aí as consequências. Claro que se você mora em regiões onde tem geadas, você tem que ter uma estufa. Você tem que ter uma estufa, você tem que colocar as suas orquídeas ali em um local protegido. E se ela está sendo cultivada com a menor quantidade de substrato orgânico possível, que retém bastante umidade, pode ter certeza que a orquídea vai ficar sequinha ali no período de geada e os danos serão muito menores. Compreenderam, pessoal? E uma outra questão também é que as orquídeas cultivadas com muito substrato, não é que eu sou contra, cada um faz o que tem que ser feito, que acha que deve, mas eu estou aqui para poder mostrar outras possibilidades e tentar solucionar alguns problemas aí que algumas pessoas têm no cultivo de orquídeas. O excesso de substrato orgânico, ele retém bastante umidade, principalmente em períodos de chuvas, para quem cultiva as orquídeas aí no tempo, recebendo água da chuva. Substrato orgânico, com excesso de umidade, ele vai se decompor, vai acidificar aquele substrato e vai gerar problemas aí para o desenvolvimento das orquídeas. Em outras formas de cultivo com excesso de substrato, as raízes queimam, e na cerâmica não, como eu mostrei aqui para vocês. Mas por que queimam? Não é assim, é o cultivo em vaso com o substrato que vai fazer com que as raízes queimam. Muitas vezes é a forma como a orquídea está sendo cultivada, o substrato está com excesso de umidade, aquele excesso de umidade vai fazer com que o substrato se decomponha, se acidifica, e quando as raízes tocam ali naquele substrato, elas vão queimar.
Então elas vão queimar pelo fato do substrato estar ácido ou então com excesso de umidade também, entendeu, pessoal? Isso aqui, nessa forma de cultivo aqui na cerâmica, não acontece. E aí eu vou apresentar aqui outra forma de cultivo, que é na cerâmica com o tecido associado. E foi essa orquídea aqui, se eu não me engano, que ela se referiu, que eu cultivo na plaquinha de cerâmica com tecido, como vocês estão vendo aí, tecido de toalha de banho, um pouquinho de esfagno para cobrir o adubo. E foi essa orquídea aqui que estava com 3 hastes floral. Olha aí, pessoal, tá vendo? É um híbrido. Olha só. Aí as 3 hastes florais seca. Essa daqui e essa outra aqui, tá vendo? Então ela estava aqui repleta de flores. No total ela estava com 10 flores. Nessas 3 hastes florais aí, muito bonita. Então tá uma orquídea muito saudável, como vocês estão vendo. E eu cultivo aqui na plaquinha de cerâmica, ela está muito bem enraizada. Olha só, ela enraiza muito bem tanto na cerâmica quanto no tecido. Então eu cultivo também dessa forma aqui, ó. Cattleya adora o tecido associado aí à cerâmica. Assim como também a juta. A juta também a gente pode fazer isso aqui que eu fiz com a cerâmica e o tecido. Eu não tenho aqui a juta para poder mostrar porque ela está lá no orquidário. Eu estou gravando o vídeo aqui por causa do tempo. Toda hora tá dando uns chuvisquinhos, aí eu acabei gravando o vídeo aqui na sala. Eu tenho outra aqui também que eu cultivo na plaquinha de cerâmica também com tecido de toalha de banho. Tá vendo, pessoal? Olha só, muito bem enraizada, inclusive tá vindo broto. Essas orquídeas aqui florescem, olha só aí a haste seca, tá vendo? Floresce o tempo todo. O tempo todo, que eu quero dizer assim, de 2 a 3 vezes por ano, porque é um híbrido. Híbrido de Cattleya. Tem essa versatilidade aí, né, de florescer mais de uma vez por ano. Essas aqui são algumas das formas que eu cultivo. Já falei do cultivo na cerâmica, do cultivo no cimento, do cultivo na cerâmica com o tecido. Já falei também do cultivo na juta com o tecido. O enraizamento também é praticamente a mesma coisa. Tem um enraizamento ainda melhor. Agora, uma ressalva que eu preciso fazer também, pessoal, nessa forma de cultivo aqui, ó. Para geada já não é boa. Por quê, Zenivaldo? Porque o cultivo no tecido, o tecido, ele retém bastante umidade. Então, se ele retém bastante umidade, ele, para regiões onde tem geada, se você tem um cultivo, digamos assim, a céu aberto, que recebe, digamos assim, as intempéries da natureza, ou mesmo que você tenha estufa, mas de repente você regular a sua orquídea, o tecido ficou molhado, porque ele retém por mais tempo e vem uma geada, aí você pode ter problema, porque o tecido ali pode congelar, né, por causa da umidade. Se ela estiver seca, não tem problema, mas se estiver molhada, pode ter certeza que vai congelar e vai ter problema. Então, para regiões de geada, essa forma de cultivo aqui com o tecido já não é conveniente, entendeu? Mas na cerâmica, com o mínimo possível de substrato orgânico, você pode cultivar sem problema nenhum, levando em consideração aquelas questões que eu já falei. Porque ambientes onde tem geadas, a gente não vai cultivar as nossas orquídeas assim, de qualquer jeito. E uma outra forma de cultivo aqui, para poder finalizar o vídeo, que eu vou mostrar para vocês, é na madeira. Olha só aqui, tá vendo, pessoal? Olha só aqui, essa torceira de Oncidium flexuosum, muito bonito, tá vendo? Que eu estou cultivando aqui nesse pedaço de madeira. Olha só aqui, ó. Olha só o enraizamento, tá vendo, pessoal? Muito bem enraizado esse oncídio. E não tem muito tempo que ele foi replantado, não. Mas está muito bonito. Olha só aí o viço que está este oncídio. Essas folhas amareladas aí, isso aí são folhas mais antigas, dos pseudobulbos mais antigos. E isso aí é normal. E essa madeira aqui, ela é de uma fabácea, também aí pertencente à família do Sansão do Campo. E está se mostrando muito boa para o enraizamento aí das orquídeas. Eu estou utilizando aqui ela para poder estar cultivando. As cattleyas adoram, os oncídios também gostam muito.
Então, eu estou utilizando bastante esse tipo de madeira. Então, aqui tem várias madeiras que a gente pode estar utilizando, mas essa daqui é uma das que eu notei assim melhor desenvolvimento. Mas em relação aqui, isso aqui é o meu pensamento, baseado aí nas minhas observações e na minha forma de cultivo na cerâmica e no cimento. Para mim, eu ainda vejo, digamos assim, um desenvolvimento melhor na cerâmica e no cimento do que na madeira, em alguns tipos de madeira. Porque a madeira também, por ser orgânica, com o tempo ela vai acabar se deteriorando. E esses materiais orgânicos aí, quando eles começam a se decompor, de certa forma eles acabam se acidificando e isso acaba prejudicando o desenvolvimento das orquídeas. Isso aconteceu com algumas valquerianas que eu cultivava em cascas de braúna, em pedaços de madeira, e com o passar dos anos, elas começaram a dar para trás. Quando a madeira começou a se decompor, elas começaram a dar para trás. E aí agora eu já mudei todas para os discos de cerâmica e eu já estou vendo assim um desenvolvimento muito melhor. E o bom da cerâmica porque é um substrato inerte, é um substrato seco que não se decompõe. Então eu tenho orquídeas ali que eu já cultivo há muitos anos, tanto nos discos de cerâmica como nos discos de cimento, e elas estão lá perfeitas com as raízes super saudáveis, raízes bem firmes, bem duras, parecendo madeira. Mas por quê? Porque as raízes não se decompõem. Então, para mim, eu aqui, Zenivaldo, a opinião que eu tenho em relação a essas formas de cultivo aqui que eu apresentei para vocês é que a cerâmica e o cimento se mostra superior a outras formas de cultivo, mesmo eu tendo. Eu estou falando isso baseado na minha forma de cultivo, baseado no que eu observo. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha respondido aí o seu questionamento, Belas Orquídeas 233, e muito obrigado pela sua pergunta, e as outras pessoas também sintam-se à vontade para poder estar aí tirando as suas dúvidas. Então, pessoal, se gostaram, deixa o joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para vocês receberem as notificações sobre os próximos vídeos que eu publicar. Podem deixar comentário, como eu já falei, podem deixar dúvidas também, que na medida do possível eu estarei aí sanando a dúvida de cada um de vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.